Oi gente, esse aqui é o Nerdice Cristã e o objetivo desse canal é a gente trocar uma ideia sobre cultura e evangelho. As duas coisas vão dialogar hoje. Hoje você já olhou o título do vídeo e pensou, não sei não, hein? Será que esse assunto é bom? Ou então quem gosta disse assim, futebol, mas nossa, foi lá atrás, hein? Mas porque tem uma história muito legal pra gente poder compartilhar e quem sabe pensar um pouco como a graça dialoga com essa história do futebol. Porque, afinal, futebol faz parte da cultura, futebol é parte de quem a gente é, futebol é parte de como a gente interage com as coisas. Então eu achei válido a gente pensar um pouquinho como que o futebol dialogou nessa história específica que eu vou contar. Qual é a história? A história aconteceu na Copa de 50. Se você não conhece a história da Copa de 50, você provavelmente não liga tanto assim para futebol. Desculpa. O Brasil estava sediando a Copa do Mundo. Ela vinha para o Brasil na sua 4ª edição e depois de ter ficado 12 anos sem acontecer por causa da Segunda Guerra Mundial. Parece uma boa causa para interromper o futebol. Acontecendo no Brasil a Copa do Mundo, todos os olhares e todo mundo preparado para o Brasil ser campeão mundial pela primeira vez. E você já sabe que não foi, porque ele só foi em 58, 8 anos depois, quando o Pelé jogava lá. Em 50, por que é tão importante? Primeiro porque a Copa tinha sido no Brasil. E imagina só você fazer parte de uma geração que viu a Copa acontecer no Brasil e vê o Brasil perder de maneira vexatória. Não é difícil. Nesse caso ainda tem o detalhe de que foi a primeira vez que ela acontecia no Brasil e que o Brasil nunca tinha sido campeão mundial. Então você imagina o quanto as pessoas estavam pilhadas e naquela época as pessoas amavam o futebol muito mais do que amam hoje. A hora essa, no Maracanã tinha 200 mil pessoas na final. Lembrando que o estádio só cabia 180 mil, então sabe-se lá como botaram mais 20. A final foi Brasil e Uruguai, todo mundo já esperava uma grande vitória do Brasil. O Brasil só precisava de um empate para ser campeão mundial. Jogo rolando, todo mundo esperançoso, a torcida lá no estádio louca pelo Brasil. E no finalzinho do jogo, Didia faz Uruguai 2, Brasil 1. O Brasil perde a Copa do Mundo quando estava todo mundo pronto para ver o Brasil ser campeão. Qual é o assunto que eu quero tratar? Não é nem sobre o gol. A torcida brasileira, apesar disso, vale dizer, ficou calada. Foi um momento em que todo mundo aceitou que o Brasil ia perder a Copa do Mundo. 2-1 Uruguai. O Brasil perdia a Copa do Mundo de novo para um time que o Brasil tinha vencido algum tempo atrás, mas não achou de vencer quando realmente era importante, quando estava na final, no Maracanã, para a torcida brasileira enlouquecida ser campeão mundial. E o engraçado é que naquela época o futebol era diferente, né? Os caras não eram tão glamurosos e tal, era uma coisa menor e tal. E havia um sujeito no time uruguaio que ele era considerado um dos caras mais assim idôneos do time. E também um craque, um jogador muito importante, apesar de não jogar tão na frente. O nome dele era Obdúlio Varela. Ele era o capitão da seleção, ergueu o troféu e tudo mais. O Varela saiu depois que o jogo terminou, depois que tomaram banho, estava no hotel. Vou andar um pouquinho pelo Rio para dar uma olhada na cidade, dar uma conferida, qual a situação, como é que está tudo e tal, ver, né? Afinal, somos campeões mundiais, mas e daí? E ele andando pela cidade, ele ficou surpreso. Porque antes do jogo, na Uruguai se prepararam vendo os brasileiros como os brasileiros tinham convicção de que o Brasil venceria. E isso mexeu com os brios dos uruguaios. Era essa, vamos então mostrar para esses caras que a gente não se copiou coisa nenhuma. Agora, os brasileiros estavam chorando. E conta a história que o Obdúlio Varela entra num barzinho e vê as pessoas chorando e fica olhando aquilo tremendamente triste. E aí, para piorar, um senhor ainda vira e começa a dizer: foi Obdúlio, aquele homem nos tirou a Copa do Mundo. E o Obdúlio já estava até chorando com eles. E querendo dizer, Obdúlio sou eu. E que eu queria pensar um pouco isso, porque o Obdúlio ele considera, depois desse momento, que talvez tivesse sido melhor perder. Olha a tristeza que eu causei nessas pessoas. Elas estavam loucas por isso. E aí eu quero entrar no tema do vídeo. Alegria. Alegria é algo que é difícil de explicar, não é mesmo? Geralmente a pessoa está rindo ali, toda feliz, à toa, e você então pergunta, tá rindo de quê? Tá feliz por quê? Tem nada pra estar feliz? Ou então aquele sujeito bem chato, bom dia. O que tem de bom? Lembrou do Chaves, né? A alegria às vezes incomoda. Do outro lado, se uma pessoa está muito calada, não fala muito, numa situação que você espera que ela fale, o que você faz? Você, tá chateado com o quê? Então é difícil medir o que é alegria. Mas eu vou dar uma tentativa. Eu vou dizer para você que a alegria pode ter a ver com qual é o seu estado de espírito. É um estado de que as coisas estão bem. Não no sentido de tá tudo certo na minha vida ou tá tudo caindo, mas eu me sinto bem comigo mesmo. Eu consigo olhar para a situação e achar que está tudo indo bem. Para o Brasil, naquele dia, aparentemente, o mundo acabou. Naquele dia, aquelas pessoas estavam acabadas porque tinham a sensação de que é isso. Era o nosso momento, era a nossa vez de ser campeão mundial. E não rolou, a gente perdeu. Será que vai ter outra chance? Será que vai acontecer de novo? Vai! 7 anos, 8 anos depois, o Pelé estava lá para garantir o título.
Ele e mais outros, o Garrincha, o Vavá, o Didi e tantos outros jogadores que jogaram na Copa de 58. Mas o que eu quero dizer é, tava lá, aconteceria. Mas ainda assim, a tristeza no time brasileiro faz a gente poder pensar um pouco. E aí? Ou melhor, não no time, nas pessoas. Por que a gente ficou assim? Por que essas pessoas estavam tão acabadas? É porque elas depositaram todas as fontes de sua alegria e todas as razões de sua vida no fato de que o Brasil seria campeão mundial. E quando isso não aconteceu, elas foram destruídas. Então talvez a alegria tenha a ver também um pouco com em que você se posiciona para se alegrar. É no fato de que o seu casamento é feliz? É no fato de que a sua família é feliz? Talvez você se alegre porque seus pais são pessoas muito amáveis. Talvez você se alegre porque o seu time de futebol ganha e tem ganhado. Times de futebol perdem de vez em quando. Famílias desandam de vez em quando. E aquele sentimento do Obdúlio ainda não era a resposta para a situação. Por que não era? Eventualmente o Brasil perderia de novo se tivesse ganho. E ainda, será que aquelas pessoas chegariam em casa e todos os seus problemas teriam desaparecido magicamente? Talvez o Brasil fosse um país completamente diferente se tivesse ganho a Copa do Mundo? Não! Provavelmente continuaria seguindo o curso que estava seguindo, só que o Brasil teria sido campeão mundial. Tudo demonstra que essa alegria, que de repente destruiu-se quando viu-se que o Brasil não seria campeão, também ia acabar, porque era uma alegria efêmera, ela estava apoiada numa coisa que não conseguiria se sustentar, porque futebol não sustenta a nossa alegria para sempre. Eu gosto muito de futebol e torço muito pro meu time, mas isso não vai resolver. Se a minha alegria estiver toda baseada nas boas campanhas do meu time, meu Deus, eu tô acabado. E na realidade, se a minha alegria estiver toda baseada em qualquer coisa, eu tô acabado. Só há um que pode ser a fonte da minha alegria, e eu sei que ele não vai falhar, que ele não vai ficar em falta, que não vai chegar um momento que o negócio não vai mais funcionar, e esse é Jesus. Então eu quero te convidar a encontrar a alegria eterna de Cristo, muito maior do que qualquer outra alegria que você possa achar por aí. Que Jesus seja a sua alegria, meu irmão, muito maior do que a dos brasileiros naquele dia, muito maior do que teria sido a dos brasileiros naquele dia, e que você não seja como o Obdúlio, pensando depois, puxa vida, eu queria poder ajudar essas pessoas, queria poder dar uma alegria efêmera para elas. Que elas recebam essa alegria também, mas principalmente que elas recebam a alegria de Cristo, que é a alegria que elas não poderão perder. Até um próximo vídeo e fiquem com Deus.